E aí, pessoal, beleza? Sou o professor Marcelo Silva, você já me conhece. Bom, pelo tempo, né, já deve me conhecer. Então, eu vim falar com vocês sobre o capítulo 11 da apostila. E o que seria esse capítulo 11 da apostila? Ele se chama Gêneros Textuais do Sistema Artístico. No caso, página 737. Pegue sua apostila 3, abra a apostila e vem com a gente. Vem acompanhar essa matéria aqui, porque ela é muito boa, ela é muito bacana. Por causa disso, inclusive, vou dividir esse capítulo em duas partes, tá joia? Uma invocando as partes 1, 2 e 3 do capítulo, e a outra falando sobre a parte 4 em diante. Fechado? Bom, pegue sua apostila, deixa eu compartilhar aqui na tela com a gente, e está aqui à disposição. Deixa eu aumentar um pouquinho essa tela. Bom, volta aqui. Gêneros textuais do sistema artístico. Bom, lá atrás, no caso no capítulo 10, nós falamos sobre os gêneros textuais do sistema informativo, ou seja, aquele que se propõe a passar uma informação. Só que se você tiver lembrado, eu não falei nada de rima, de colocação de palavras, de nada disso. Eu falei tão somente da informação pura e simples que ela tem que ser passada ao seu interlocutor, ou seja, a pessoa que vai ler, correto? A questão toda é o seguinte: quando você vai passar uma mensagem, você pode fazê-lo por meio da arte. Quer ver um exemplo? Se você pegar um livro de história e ler sobre Hiroshima e Nagasaki, você deve conhecer essas cidades, mas caso não conheça, são as cidades japonesas que foram atingidas por uma bomba atômica, que dizimou praticamente a população delas. Quando você pega um livro de história, você vê lá Hiroshima, Nagasaki, a história delas, a questão da Segunda Guerra Mundial e tudo mais, beleza. Você está tendo acesso à informação. Mas se você quiser pesquisar na internet, pode dar uma pesquisada num poema chamado A Rosa de Hiroshima, do Vinícius de Moraes. O que acontece com esse poema A Rosa de Hiroshima? Ele fala justamente sobre a questão da bomba atômica que caiu lá na cidade. Agora, olha que curioso. Quando você fala em rosa, o que vem na tua cabeça? Quando você fala em rosa, vem à sua cabeça algo delicado, algo perfumoso, algo sutil, algo agradável, não é isso? Mas calma aí. A bomba atômica tem alguma coisa de sutil, agradável e boa? Não, né? Então, o simples fato de o título do poema ser A Rosa de Hiroshima já traz para a gente um estranhamento no tocante à linguagem. Porque essa linguagem conotativa do termo rosa, ela é, a princípio, incompatível com o estrago que essa bomba fez lá na cidade. Não é verdade? A arte é justamente isso. É você usar a conotação, a linguagem, o vocabulário, os sinônimos, ou seja, tudo que você tem em mãos a seu favor. Tá joia? Bom, esse quadrinho fala justamente sobre isso. Ele fala aqui sobre a questão Opa, desculpa. A importância da arte, né? O que seria a arte? Na verdade, quando você pergunta o que é arte e o que é ser artista, você tem uma pergunta muito difícil de ser respondida. Porque a arte é algo que pode ter estética, pode ter brilho, pode ter rima, verso, estrofe, conotação, enfim. Arte é o processo de criação. O artista é quem produz a arte, tá? Então, assim, a arte, ela muitas vezes atua como um retrato da nossa realidade. Pode ser um retrato satírico ou pode ser um retrato fiel da nossa realidade, enfim. Mas o que acontece? A arte está presente em todos os lugares, em todas as coisas. A arte está em praticamente tudo que a gente vê.
Essa própria apostila, por exemplo, é uma manifestação artística. Afinal de contas, olha o tamanho das letras, olha a posição delas, olha essa logomarca dizendo aqui, ó, exclusivo do professor, essa diagramação de quadrinhos verdes e laranjas, isso tudo é arte, tá joia? Bom, arte e sociedade, né? Logicamente que a arte se incorpora à vida, se incorpora à existência humana, tá joia? Mas vamos falar um pouquinho o que o Enem cobra, que é a questão das funções da arte. Você vai ver muito no Enem essa questão. Por quê? O Enem ama falar sobre quadros, falar sobre a arte em si. Você tem aula de literatura, não tem? Então, pega sua professora de literatura, que eu de cabeça não lembro quem é, salvo engano é a Aline, mas eu não lembro de cabeça, e vê com ela se ela tem fotos dos movimentos, pinturas no caso, né, igrejas, cidades, do barroco, do arcadismo, do romantismo, as vanguardas europeias que você só vai aprender quase no final do ano, a questão das fotos, dos desenhos renascentistas, quadros com a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. Então, o que que acontece aí nesse caso? Tudo isso, tudo isso vai ser arte. E o Enem explora tudo isso. Principalmente também a parte da comparação entre o que está na foto, o que está no texto, enfim, essa parte de foto e texto está sempre interligada. Não à toa, às vezes eu pergunto assim para um aluno, e aí, teve quantos textos na redação? E a pessoa só teve 2 textos. Eu acho estranho, né? Porque o Enem bota mais. Aí quando eu vou pegar, tem 2 textos escritos, um gráfico e uma charge. Gráfico e charge também não funcionam como texto? Gente, lógico que funciona. Não só funciona, como também ele é primordial para que você entenda algum determinado aspecto ali do tema, algum determinado aspecto ali da realidade. Tá joia? Então vamos falar um pouquinho das funções da arte. Função estética, ou seja, aquela visão do belo, do bonito, aquela visão, como se diz assim, a busca pela perfeição, né? A busca pelo conceito de perfeito, né? Afinal de contas, né? Quando o autor pensa, por exemplo, no Vinícius de Moraes, quando ele faz o soneto de fidelidade, ele tem a preocupação com a linguagem? Lógico que tem. Ele tem preocupação com uma série de coisas, mas ele também tem a preocupação de deixar o poema bonito, atraente e, logicamente, tocante para que você possa ler e se emocionar com ele. Isso é muito mais comum do que se imagina. Na arte, isso é perfeitamente comum. Tá joia? Bom, uma função pedagógica, né? Se você pega, não preciso nem muito longe, né? Você tem criança em casa? Você tem filhos? Caso você não tenha filhos, tem irmão pequeno? Tem primo pequeno? Então, pega, por exemplo, aquelas musiquinhas educativas, pega as galinhas pintadinhas da vida, esqueci o nome dos outros, Mundo Bita, Pocoyo, essas coisas assim. Não deixam de ter uma função pedagógica, né? É lógico que para você hoje adulta, que daí pode soar como uma perfeita idiotice, né? Você gosta? Não, não quis dizer idiotice no sentido. É, bom, agora já era. Mas assim, não, porque acontece o seguinte: às vezes um adulto, quando olha aquilo dali, fala assim, gente, que coisa idiota, como é que uma criança pode gostar daquilo? Mas repare, muitas vezes, por incrível que pareça, esses vídeos, essas músicas têm caráter de ensinar mesmo, tem um caráter de moldar o conhecimento da criança. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Quando eu era pequeno, né? Isso aí tem uns. Quando eu era mais novo, né? Quando eu era, sei lá, tinha meus 9, 10 anos, isso aí tem uns 15 anos atrás, mais ou menos, tinha uma música que hoje você encontra no DVD da Galinha Pitadinha, desses outros aí, que era o Bom Menino. Então, assim, era uma música cantada pelo Palhaço Carequinha, e ele dizia:
O bom menino não faz xixi na cama. O bom menino é... Como é que é? O bom menino não faz xixi na cama. O bom menino não faz malcriação. O bom menino aprende na escola e na escola o menino sempre vai à escola e na escola sempre aprende a lição. Repare que é uma música, só que tem um viés educativo, entendeu? Por mais que você fique cantando aquele troço ali repetidamente, uma hora você vai aprender e vai ver que o bom menino não faz xixi na cama e tudo mais, entendeu? Então, algumas artes têm uma função pedagógica, tá joia? Aqui está dando como exemplo as fábulas, né? No caso, provavelmente aqui exatamente, é uma fábula de Esopo. Esopo é um autor grego muito, muito, muito vidrado em fábulas. Mas tem as fábulas, tem as historinhas infantis. Todo mundo aqui conhece a historinha da Branca de Neve. Tem os próprios programas infantis, né? Tem o programa do Chaves, tem o programa do aqueles Thundermans. Enfim, tem vários programinhas aí que funcionam dessa forma, tá? De uma forma mais educativa. Pessoal, mas Chaves não tem nada de educativo. Como não? Foi no Chaves que eu aprendi que as pessoas boas devem amar seus inimigos, de que a virtude do bem viver está nos princípios morais. Então, assim, tem muita coisa boa no Chaves também, tá? Tem umas besteiras, mas no fundo ele é bem educativo. Convido você a ver um dia. A função lúdica, é, se você quer saber mais ou menos o que seria a função lúdica, a função lúdica tem dois valores, no caso, o valor do humor. Evidentemente que se você pegar qualquer programa de humor hoje em dia, né, Zorra Total, Praça é Nossa, nem lembro de outro, mas enfim, deve ter aí. Ou então você vai no outros canais, você vê Escolhendo o Professor Raimundo e tudo mais. Todos eles são pautados pelo lúdico, pela brincadeira, pelo humor, pelo causar um efeito cômico a quem está vendo, tá? Lógico que é evidente que esse humor, muitas vezes, ele pode ser usado também como crítica. Então, por exemplo, um exemplo muito fiel disso, você já deve ter visto, lá na Praça Nossa, tem um deputado chamado João Plenário. É um personagem caricato, evidentemente, né? Ele anda com um terno e gravata, um terno cheio de notas gigantescas de dólar no bolso. Ele tem um figurino caricato, só que o tempo todo ele faz humor criticando o Brasil. Inclusive, antes da pandemia, no caso, né, antes da paralisação dos programas, inclusive tocando em assuntos que estavam sendo discutidos recentemente na televisão. Então, por exemplo, mostrava-se na televisão pessoas roubando na compra de respiradores, né, isso está acontecendo direto, e aparecia no dia seguinte fechando um negócio com alguém no respirador que custa 20 mil, comprando por 300, entendeu? E falando no telefone. Isso e depois a gente viu de 150. Então, assim, um personagem cômico, mas também é uma crítica ferrenha para o Brasil, correto? A função catártica ela é um pouco mais, digamos assim, introspectiva. Por quê? Muitas vezes, né, vou dar um exemplo assim bem é, simples. Quantas vezes você já viu um filme no cinema e já começou a chorar? Você se envolveu tanto no filme que você chorou, que você torceu pela mocinha, que você torceu pelo bandido, que você, digamos assim, se posicionou a respeito dele. Gente, inúmeras vezes, né? Então, assim, lógico, todo mundo já chorou vendo alguma coisa, vendo um filme, vendo algo. O que? Se eu já chorei? Bom, só quando o Chaves foi chamado de ladrão e foi expulso da vila, entendeu? No episódio lá do Chaves, entendeu? Mas na verdade, não, eu não chorei, né? Porque tava calor e meu olho começou a suar. Mas é normal, entendeu? E até hoje, quando passa, meu olho sua um pouco. Ele, como é que eu vou dizer? Ele produz bastante suor. Normal, acontece. Só de lembrar aqui já tá suando.
Mas, enfim, pô, a maior sacanagem que fizeram com ele. Mas voltando aqui, a função catártica é justamente isso. Ela provoca, como é que se diz? Ela provoca no leitor uma, um conjunto de sentimentos, né? Que pode ser sentimentos bons, mas na grande maioria das vezes, sentimentos ruins. Até porque, lógico, você ri, você se diverte, você acha engraçado quando você vê uma cena de comédia. Mas quando você vê um drama, muitas vezes aquela pessoa que chora se coloca no lugar do personagem, assume aquele papel para si, pensa no que seria a vida dela se fosse ela no lugar daquele personagem. Enfim, coisas desse tipo. Muitas vezes isso acontece não com todo mundo, né? Tanto não que, se você vai para o cinema com seu namorado ou com a sua namorada, e você tá vendo o filme e começa a chorar, você olha pro lado, a pessoa tá te olhando com cara de paisagem pensando, gente, essa porra tá chorando de quê? Não é verdade? Isso acontece com todo mundo. Isso aí é mais do que o normal, entendeu? Isso é a famosa função catártica. Ou seja, ele busca transformar a pessoa, tá? A função social, né? Ela tem um quê? Ela tem uma porradinha aqui na função pedagógica. A diferença é que eita, passou direto, é que a função social ela representa mais uma crítica da realidade, uma representação crítica daquilo que você vê. Um exemplo bem simples, já está até aí, que é o navio negreiro. A gente poderia ter citado aquela Rosa de Hiroshima, lá do Vinícius, do começo. Então, são poemas que visam levar em consideração pontos negativos que nós temos na nossa sociedade. E convenhamos, o navio negreiro foi uma das maiores crueldades que nós tivemos, né? Graças a Deus, houve a libertação dos escravos, né? Em condições obscuras, mas o professor de história conta isso melhor. Nós estamos caminhando para uma equiparidade aí entre negros e brancos, nós estamos caminhando ainda, mas antigamente existia essa situação muito ruim. E ela foi denunciada pelo Castro Alves nesse poema. Tanto é que ele diz aqui, ó, quer ver? Legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar, negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Então repare que, agora que eu vi que eu estou um pouquinho mais alto. Então repare que é, esse poema do Castro Alves, ele é todo retratando a realidade do navio negreiro e automaticamente fazendo uma baita de uma crítica a ele. Tá joia? Aqui fala sobre Boca do Inferno, um cara chamado Gregório de Matos, e literatura você vai estudar sobre ele no Barroco, tá? E o poema chamado Epigrama. Aqui, ó. Que falta nessa cidade? Verdade. Quem mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama exalta. Numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Ele era um autor muito crítico, ele criticava Deus e o mundo, né? E quando a gente diz Deus e o mundo, literalmente, porque ele criticava a religião, criticava a sociedade, criticava os políticos, ele não ganhou esse apelido carinhoso de Boca do Inferno à toa, entendeu? Já dá para perceber, né? Boca do Inferno é bem pesado, né? Como apelido de gente. Mas fazer o quê? Agora, olha só. O próximo passo vai ser a nossa linguagem poética. Só que assim, a gente não vai falar sobre linguagem poética agora. Eu vou fechar esse vídeo e vou voltar aqui numa parte 2 para vocês. Tá joia? Não esqueça, vai ter uma parte 2, tá? É só o tempo de você ir lá, tomar uma água, fazer aquele pipizinho básico e voltar para continuar vendo. Valeu? Te aguardo.